E aí, galera, bom dia! Como vocês estão nesse final de semana incrível? Sejam todos bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Vamos entrando. Opa, sejam bem-vindos, Suzete, Cláudia, Lidu, Dr. Adriano, seja bem-vindo. Clarice, Paulo, Bia, Kenneth, seja bem-vindo, Diego. Gabriel, sejam bem-vindos. Só aguardando os nossos... Bom dia, doutor Adriano. Bom dia, Nuno. Conseguiu, hein? Show. Bom dia, Cavalcante. Só aguardando os nossos convidados entrarem pra gente já começar. Já mandei um convite aqui para eles, só aguardando. Sejam bem-vindos. Enquanto eles entram, bom dia a todos. Enquanto eles entram aqui na nossa live, né? Chico já entrou aqui agora, né? Então, deixa eu falar para vocês do que vai acontecer agora nessa semana que se inicia na segunda-feira, nos dias 18, 20 e 22 de novembro. Eu e a chefe Gabriela Carvalho, minha querida e amada namorada, estaremos fazendo a Rota do Bem-Estar. A Rota do Bem-Estar é um evento gratuito, 100% online, que nós vamos estar realizando nessa data, né, dia 18, 20 e 22, certo? Então, a ideia da Rota do Bem-Estar é que a gente possa trilhar, que vocês possam trilhar um caminho para entrar, né, para seguir na nossa, para seguir dentro de uma vida mais saudável, de uma vida plena, né? Então a gente vai trabalhar com 5 pilares do estilo de vida saudável. Nós vamos falar um pouquinho também sobre análise de rótulo, né? Eu já peguei algumas dicas que vocês deixaram na caixinha de respostas que eu coloquei no dia ontem. Suzete, minha namorada, futura esposa. E a gente vai falar sobre isso. E no último dia, que é o dia 22, a gente vai estar fazendo umas receitinhas saudáveis e deliciosas, né? Todas elas criadas pela Gabi. Então vai ser show de bola, tá? E fiquem atentos, porque a gente vai fazer um lançamento maravilhoso durante esse evento, durante a Rota do Bem-Estar. Quem quiser participar, se inscreve no endereço, no link, né? O link está na minha biografia e eu vou colocar aqui também, vou deixar fixado nos comentários, tá? Para vocês poderem acessar e verificar. Eu estava vendo aqui, então, depois de eu falar um pouquinho da rota, eu estava vendo aqui que tanto o Tadeu quanto o Chico não estão conseguindo entrar na live. Deixa eu ver o que é que está acontecendo aqui. Deixa eu tentar mais uma vez. Opa, Chico, seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Henrique. Tudo bem? Tudo Estamos show. Não deu, aí. não deu certo da primeira, mas deu certo da segunda. Vamos aguardar aí o do doutor Tadeu. Beleza. Nadou Continue com o hoje? seu. Oi? Já nadou hoje? Já nadei, já estou com o treino feito. Mais uma semana completa. Estamos aqui para conversar. Show de bola, show de bola. Vamos lá. Não lembro que eu tinha falado com você da outra vez. Você nada normalmente piscina, né? Eu nado na piscina, né? E temos que simular o calor das águas do Rio Negro. E tá difícil, cara. Pois é, você Não falou que sei. tá fazendo 16 graus aí. É o ninho ou laninha tá complicando aqui, cara. Hoje tava frio, cara. Então está tentando fazer umas alternativas aí. Um amigo meu me emprestou uma touca de neoprene que sabe que a cabeça é que Aham, retém e perde mais calor. Então estou tentando provocar mais calor, botando mais coisa na cabeça para ver. entendi, entendi, Vamos, é o gato que temos para caçar, né? Então vamos lá com ele. Vamos lá. entendi. Acho que agora vai dar certo o doutor Tadeu entrar. Ele não estava conseguindo É, entrar. Ele mandou uma tá, solicitação aqui para mim. Acho que ele aparece já já. entrou. Opa, agora deu Aê! certo. Boa! Opa!
Eu Tamo atrasadão junto. aí, tentando... Cara, eu tava tentando conectar aqui, tava dando um erro aqui, desculpa. Ah, tá tudo tranquilo, sem problema. Como é que estão as coisas? Você tá falando de onde, Tadeu? Eu tô de Blumenau, Santa Catarina. Ô, maravilha. Tá Você que tá certo. na vista boa aí, né, Henrique? Aí em Fortaleza, rapaz. Terra É, boa. cara. Eu tenho esse privilégio de acordar todo dia. Eu não sou Show. nadador que nem o Chico, mas eu tenho o privilégio de pelo menos olhar para o mar Aham. todo dia. Sim. Inspira, inspira. Mas muito bom, muito bom. Cara, galera, eu queria primeiro que vocês se apresentassem um pouquinho, né? Eu tenho certeza que o pessoal, alguns já conhecem vocês, mas seria interessante que todos conhecessem um pouquinho o perfil, né, de vocês e o que é que vocês fazem atualmente, né? O Chico eu já entrevistei numa outra ocasião. Hoje a gente vai Sim. partir para uma análise um pouco mais médica, né? Uhum. Das mudanças que o Chico fez e quais os resultados que ele está tendo. Mas eu queria que vocês começassem se apresentando. Você pode começar, Chico, um pouquinho? Vamos lá, né? Primeiro os mais velhos, né? Ter respeitar, né? Primeiro os mais Respeitar a velhos. hierarquia, né? A hierarquia. Exatamente. Que continue sempre assim, né? Então, galera, tudo bem? Bom dia a todos, né? Eu sou o Chico, tá com o perfil aí Chico Travessias. Eu sou publicitário, né? Eu sou redator publicitário, mas aqui eu estou me apresentando a minha vertente nadador, amador, né? Literalmente amador mesmo, que a gente gosta muito de fazer, gosta muito do esporte. E estamos nesse projeto que chama a Missão Rio Negro 30 quilômetros, que eu quero me tornar o primeiro nadador com abordagem low carb cetogênica, carnívora, né? Não sei, né? Tanta coisa aí. Ou seja, resumindo, com baixa ingestão de carboidrato, a completar essa missão, né? Para provar para todo mundo que existe mais uma alternativa, né? A gente gosta sempre de frisar isso, né? Não é melhor nem pior, é mais uma alternativa que a gente coloca à disposição de todo mundo para dizer que, olha, não precisa só de carbo, tá? A gente pode ter outras alternativas que possam ser viáveis, saudáveis e que possam melhorar a sua performance, né? É isso. Faltou você dizer que você é professor de francês. Ah, sou professor de Ah, francês sim, também. é. Sim, sim, sim. É, legal, legal. Doutor Tadeu, Exatamente. por favor, se apresenta um pouquinho aí para a galera. Pô, pessoal, primeiramente um prazer estar fazendo essa live aí. A gente começa a unir regiões do Brasil numa mesma ideia, né, Henrique, né, Chico? Exato. Isso é muito Exato. interessante, um país continental e a gente Fantástico. falando a mesma Uhum, coisa aí, né? uhum, Eu gosto de me apresentar sempre quando eu vou fazer alguma palestra, uma apresentação. Eu sou cirurgião cardíaco de formação, então eu fiz minha faculdade de medicina para ser cirurgião cardíaco. E quando eu estava ainda na faculdade, Henrique, eu fui aí no Messejana, eu gostava muito de coração artificial. Então Ah, que legal! eu passei um tempo em Fortaleza já. Que legal, que Ah, legal. Aqui uhum. parece ser um grande centro nessa área, né, Tadeu? é um grande centro transplantador Messejana no Brasil, entre os primeiros. Eu fiz minha formação, comecei em Curitiba, acabei aqui em Santa Catarina, e na época a gente era assim, competindo com o Messejana quem fazia mais transplante. Paraná, né, São Paulo, Fortaleza e agora Blumenau também um excelente centro transplantador. Legal. E toda a minha formação foi para trabalhar no fim com transplante cardíaco. Eu fiz minha formação, fui para os Estados Unidos, Fortaleza, onde sempre pensar que eu fui estudar coração artificial, transplante, eu fui estudar isso aí. E quando eu acabei minha formação, o que eu via muito acontecer na realidade da cirurgia cardíaca era, Henrique e Francisco, Uhum. pacientes que a gente ficava lá 8 horas, 10 horas, entre pré-operatório e pós-operatório. Eu falei, será que eu estou ajudando essas pessoas? Porque a maioria era ponte de safena, revascularização era sedentarismo, obesidade, tabagismo. Uhum. Eu fazia plantão, ainda faço plantão no PS cardiológico. Eu via aquelas pessoas que a gente tinha operado voltando, infartando de novo, morrendo depois de um ano. Falei, poxa, o que a gente ajudou essas pessoas, sabe? Aquilo foi me causando um desânimo muito grande na profissão, a ponto de eu falar, eu não quero mais isso para minha vida. E precocemente, porque eu tinha acabado minha formação, eu falei, eu quero outra especialidade, eu não quero mais fazer isso. Aí eu fui estudar medicina do esporte. Fui para São Paulo estudar medicina do esporte. Dentro da medicina do esporte abriu um horizonte assim na minha frente. Igual o Francisco fala que abriu um horizonte na vida dele quando ele
começou a estudar low carb, abriu um horizonte na minha frente. Falei, pessoal, com esporte, com dieta, que a gente estudava bastante, dieta, obesidade, é uma especialidade que eu vou fazer o contrário. Eu vou tratar, eu vou prevenir. Eu vou na base do problema. Eu vou tentar, ao máximo, me especializar em nutrição, em atividade física, conhecer a atividade física de fundo. Porque o que eu via um gap nas especialidades médicas? Todo mundo falava, em todos os consultórios, em todas as consultas, você precisa emagrecer, perder peso e fazer atividade física. Mas se o paciente chegasse para o médico e perguntasse, doutor, então você me ensina a fazer isso aí de uma forma certa? Você me ensina um passo a passo? Quem que vai dizer isso aí, cara, para ele? Quem que vai dizer isso aí para ele, cara? Ninguém faz. E da forma correta, né? Com conhecimento a fundo disso. Então, foi isso aí que eu fui me especializar, com os exames que a gente fez no Francisco, que a gente faz no dia a dia, sabe, Henrique? Os exames metabólicos, a avaliação nutricional em conjunto com uma nutricionista, né, ou nutricionista, e foi isso aí que eu fui fazer. Então, essa é a minha pequena história, pequena grande história. Legal, legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, Tadeu, em relação a isso que você acabou de comentar. Quando foi que você teve, foi já nessa segunda etapa da sua carreira, vamos dizer assim, que você Uhum. teve conhecimento da low carb? Como é que foi tua reação? Você achava que era uma loucura? Você tem uma formação um pouco mais tradicional? Conta um pouquinho Sei. sobre Cara, isso. é muito engraçado isso aí, Henrique, porque a formação nossa é tradicional em tudo. Você estudou nutrição, você sabe disso. E quando eu comecei a estudar a fundo nutrição, os livros que eu mais tenho hoje é nutrição. Eu falo assim, que qualquer nutricionista entrar na minha casa e falar, fez nutrição? Não, fiz medicina do esporte. E apaixonei pela nutrição, por quê? Porque eu gosto muito de cozinhar, cara. Adoro cozinhar. E eu falei, é a obesidade que eu tenho que tratar, porque é a obesidade que dá mais problema no coração, que mais mata, que leva a doença cardíaca hoje, né? E o que aconteceu nessa formação? Eu tive aquela formação tradicional, ou seja, eu tinha equipamentos para medir a taxa metabólica, eu falei, é só calcular a taxa metabólica, eu diminuo um pouco de caloria, pode comer de tudo um pouco mesmo, e vamos lá. Eu sei o tratamento medicamentoso, estudei o tratamento medicamentoso, o que tem no mercado, que não é muita coisa, né? Vamos trabalhar os problemas psicológicos. Cara, a gente fez um programa, falou assim, ó, não tem como não conseguir esse programa, não tem como conseguir. E a minha esposa já estudando Dr. Souto, falando para mim de low carb. Eu falei, não, Ana, eu não sou extremista. Que esse negócio de low carb? Para com isso aí, para com isso aí. Eu tenho o maquinário melhor do mundo aqui na minha mão, eu meço a taxa metabólica sem erro, papapau. Cara, passou um ano, e ela me falando, passou um ano, cara, os resultados eram aqueles resultados dos 20%, sabe? Aqueles caras que eram muito regrados, tudo. Mas mesmo nesses, eles voltavam com peso depois de um certo tempo. Eu falei, não, tem alguma coisa de errado nisso aí. Eu vou ouvir esse Dr. Souto que minha esposa tá falando, sabe? Então... E daí, cara, a gente, para ser convencido, a gente precisa de uma boa teoria, né? A gente precisa de evidência científica, obviamente, a gente trabalha com isso, né, Henrique, né, Francisco? E quando eu fui ver a evidência e o que tinha de teoria em torno disso aí, cara, David Ludwig e tudo mais, falei, não, cara, essa é a possível cura para o problema que a gente está tentando tratar. Aí, claro, a gente tem a tecnologia do nosso lado, vamos associar low carb, pronto, problema resolvido, cara. Entendi. Né? Então foi mais E ou menos isso. você particularmente teve resultados com a mudança de hábito, Tadeu? Você faz low carb no seu dia a dia? Eu faço. Eu fui um resultado do que a vida deixar levar acontece com a gente. Eu cheguei em Blumenau, eu tinha 85 quilos. Eu fui, igual eu falei para o Francisco, eu fui nadador profissional até os 13, 14 de idade. Eu nadava pela Confederação Brasileira, fiz esporte a faculdade inteira, mas começou a residência, 20 plantões por mês, Descamba, hospital, né? Coca-Cola, pizza, Curitiba, telefone toda hora, tal. Blumenau, mesma coisa, que tem umas cervejinhas muito boas, tal. Tem. Cara, eu só consegui começar a regular meu peso, e mesmo fazendo esporte, muito esporte, eu chegava ali aos 77, 78 e não conseguia baixar. E eu tenho síndrome do intestino irritável, pessoal, então eu tava muito mal, diarreias frequentes, mal no intestino. Eu fiz uma food map e em seguida associei com uma low carb.
Eu cheguei nos 71 quilos e não saio mais. Saí de férias agora, fui a 73, ganhei um pouquinho de líquido, comi um pouquinho de carbo nas férias, já voltei aos 71. Então você tem que ter o controle metabólico Total. à mão, total. Massa, massa, Né? show de bola. Total. Show de bola. Francisco, conta um pouquinho pro pessoal como foi que você encontrou o Tadeu e como foi essa tua transição para low carb. Foi estimulada pelo Tadeu? Foi você que teve a ideia? Como foi? Conta aí. Cara, eu acho que foi aquele que a gente pode dizer, os encontros que a gente tem, né? Eu estava no começo do ano, eu sempre procuro fazer um check-up, né? E eu estava sem médico, né? Aí um colega de natação falou, vai no Tadeu, né? Isso era fevereiro. Aí fui lá no Tadeu, no consultório, a gente fez todos os exames de rotina, tal, né? E eu tava no embrião da coisa de low carb, a gente conversou muito pouco sobre isso, né, em fevereiro, né? Fizemos todos os exames, né? Daí o Tadeu, olha, Chico, está tudo ótimo, perfeito, né? Tipo assim, eu nunca, graças a Deus, eu nunca tive uma condição nem de obesidade, nem de pré-diabetes, aparentemente, né? Aí a gente não sabe se eu já estava chegando perto de uma resistência insulínica, não sei, mas eu estava dentro daquele padrão que vocês conhecem, assim, de aquela pessoa que é saudável, mas eu estava incomodado com um monte de coisa. Então eu entrei na low carb a partir de final de fevereiro, né? Fui fazendo todo aquele processo de tirar todos os ultraprocessados, as coisas que tinha na minha casa, né? Foi bem aos poucos, né? Tirando tudo, né? Ficando depois só com vegetais, depois tirando mais ainda, né? Resumindo, hoje, basicamente, eu só estou no quase carne, ovos e abacate, né? Tá bem pouco, e o Tadeu fala, taca gordura, bora. Mas, assim, aí quando eu comecei a fazer essa transição, e dentro do esporte, né? Essa transição é meio dolorosa, né? Porque você vai ter que ter uma paciência de que você vai perder uma performance durante certo período, né? Isso, essa geração nova ou as pessoas que são impacientes, se você quer entrar nessa, tipo assim, seja calmo, seja tranquilo, vai dar certo, mas vai passar uns perrengues, tá? Você é muito apegado com a sua performance, com seu tempo, com sua... Calma, pessoal, vai ter um período, passa esse período, isso é muito pessoal, de repente é 4, 5 semanas, mas vai dar certo, né? Aí eu passei, daí com essa evolução na minha performance, eu comecei a pensar, e ao mesmo tempo você vai estudando, né, Henrique? Você vai assistindo o conteúdo do Henrique, do Atletas Low Carb, do Dr. Souto. Daí eu falei, cara, ninguém fez uma ultramaratona. Eu sei que tem atletas que fazem ultramaratona, mas são os corredores, acho, o triatleta, o Alessandro, que é um grande exemplo, né, o atleta carnívoro. Cara, por que não ser o primeiro nadador, né, a fazer isso? Aí, cara, eu falei com o Tadeu, vamos provar cientificamente, vamos mostrar com as evidências, mas não, o Tadeu nem hesitou, assim, vamos, e aí, pilha, vamos fazer, e começamos. Legal. Começamos, Legal. Né, estamos nesse processo que é longo, né, é uma preparação que são 16, 15 semanas, né, fechamos a quarta e evoluindo. Estamos aí. Tadeu, como foi o resultado do Chico na questão bioquímica? Porque uma das coisas que as pessoas mais ficam... eu acho engraçado isso, né? As pessoas, elas não se preocupam em perguntar, será que eu devo comer biscoito recheado? Será que eu devo comer miojo? Será que eu posso tomar uma cerveja? Isso aí ninguém questiona. E todo mundo come e ninguém tá nem aí. Mas quando você diz assim, eu vou diminuir os carboidratos, eu vou parar de comer o biscoito, aí todo mundo pensa, peraí, isso não vai causar nenhum problema? Você não vai comer carboidrato? Como assim? Então, explica pro pessoal como foi essa alteração dietética e o impacto que isso teve
na bioquímica do Chico e na performance, né? Por que não? Sim. Eu acho que nesse momento agora vocês podem trocar umas ideias aí com o pessoal. Cara, isso aqui eu acordei hoje cedo, tem 2 folhas aqui, ó. Tem 2 folhas aqui escritas de. A Eu falei de colinha. papel, colinha. Cara, a gente começou, igual o Francisco, chegar pro médico e falar, Tadeu, tô preocupado com colesterol, tô preocupado com resistência à insulina. Cara, você olha, é um cara perfeito, um cara que tem o físico que todo médico quer pegar na frente dele, né, Henrique? E eu sempre falei para o Francisco, a gente começou com uma análise criteriosa que a gente faz para todo paciente lá na clínica. A gente mede a composição corporal através do DEXA. Só um instantinho, Tadeu. Olha quem entrou na live aí. Ô, grande inspiração, o Alessandro carnívoro. Medeiros, né? Medeiros. O mito. Cara, né? é o mito, cara. Ele era cisne negro até o B515, né? Nossa. Agora ele deixou de ser cisne negro, agora ele é o mito. Cara, é a lenda, cara. Show de que bola. Obrigado, prazer Alessandro, aí, pela né, presença. cara? Que prazer aí estar no meio de uns caras fera desse jeito aí, meu. Meu Deus do céu. Ainda a gente quer fazer uma prova junto, eu e o Alessandro. A gente vai fazer uma dupla aí. Vai ser a dupla carnívora, ou cetogênica, sei lá como vocês quiserem falar. A dupla sem gel, a dupla sem gelzinho. A dupla Sem sem Gel, boa. Sem malta, dupla sem malta. Isso. Então Mas a você ia gente, falando, Tadeu, desculpa. a gente Vamos lá. começou, cara. Olha lá, o Alessandro mandando um abraço aí. A gente começou então com análise de composição corporal através do DEXA. Depois a gente parte para a parte bioquímica mesmo. Fazemos uma taxa metabólica de repouso. Fazemos um teste em esteira com cálculo de ergospirometria e de calorimetria no esforço. Ou seja, eu acho que analisar uma pessoa mais completa que isso aí, metabolicamente falando, e bioquimicamente falando, e de composição corporal, a gente tem um cara na mão para fazer o que quiser. Então, Entendi. a grande dificuldade do Francisco, o pessoal entender, Henrique, é o seguinte: a gente teve que fazer esse teste correndo, adaptar, porque ele não tem na piscina, entendeu? Como é que a gente ia fazer um teste em piscina? Cara, eu peguei o telefone, liguei para um professor lá de São Paulo, Danilo, um cara que mais entende de ergospirometria no Brasil. Falei, Danilo, eu tô com um atleta assim, assim, assado. Como é que tá a piscina aí em São Paulo para fazer teste? Ele falou, Tadeu, a piscina é desativada. Não tem muita gente fazendo. Eu falei, vamos fazer na esteira? Porque qual o pensamento? Tudo que a gente visualizar nele correndo antes e depois vai ser uma mudança antes e depois, de qualquer jeito, de qualquer intervenção alimentar. Então vamos fazer um protocolo correndo mesmo, não é o esporte dele, e vamos fazer depois, porque o que importa pra gente, pro Francisco, é a mudança de antes e depois. O que todos esses fatores vão mudar antes e depois? Tá? Porque o que está acontecendo na piscina, treino e alimentação, vai refletir no treino de corrida também. Né? Então, eu vou falar do DEXA rapidinho, que eu acho que vale a pena, viu? Vale sim, por favor. A parte bioquímica é interessante, mas eu anotei todos os dados. O que vocês quiserem, eu posso falar aqui. Ele passou em 7 meses de 13 quilos que ele tinha, 13.544 gramas de gordura, ele passou para 10.136, ou seja, de 21% de massa gorda absoluta, ele foi para 16,7%. Um cara que já tinha pouca gordura, né? Então, vale ressaltar aí que é entrar na maquininha, né? Porque tem um monte de medidas aí no... né? A gente até conversou isso, né, Tadeu? Que, tipo assim, tem outros protocolos, a gente tem que respeitar os outros protocolos também, né? Sim. Mas às vezes tem gente que até se vende assim, eu só tenho 2% de gordura, 3% de gordura. Isso é uma outra seara que a gente quer conversar, não sei se é hoje ou não, essa comparação de números, comparação com o profissional. É igual né? você comparar banana com maçã. São frutas, mas são frutas diferentes. Não dá para comparar, entendeu? Exatamente. Né? E o DEXA é o padrão ouro, né? Então a gente comparou tudo exatamente igual. Até a doutora Jéssica, que estava lá, a radiologista que analisou, né? Foi a mesma máquina. Tá? Desculpa, só um parênteses aí. Não, mas é importante. A mesma máquina. A mesma máquina é a mesma doutora. É importante isso, sabe, Chico? Porque essa semana agora eu estava conversando com uma cliente e ela me falou que estava numa loja e chegou uma menina lá dizendo que
o nutricionista dela, que ela estava muito empolgada, que não sei o que ela estava com 4% de gordura. Isso a cliente falando para mim, né? Aí eu disse, como assim? Ela disse que estava com 4% de gordura? Ela falou, estava super empolgada, eu pensei até em consultar esse nutricionista e tal. Aí eu disse, deixa eu te explicar uma coisa. Das duas, uma. Ou essa menina entendeu errado, ou esse nutricionista está mentindo para ela, ou uma terceira hipótese, esse nutricionista não sabe nada e fez uma avaliação completamente equivocada. Porque 4% de gordura é a quantidade de gordura que um atleta de fisiculturismo sobe no palco, o homem. O homem sobe com 4, 3% de gordura. E uma análise que é feita, porra, o cara é fisiculturista, o cara tem muito músculo para, né? Uma mulher que sobe ao palco num campeonato de fisiculturismo, ela sobe com 8, 10. E ela já não menstrua, ela já não consegue... Você tá entendendo? Uma série de problemas hormonais e metabólicos para poder chegar. Aí a menina chega lá toda serelepe dizendo que tem 4% de gordura. Fala sério, meu amigo. E no mundo do esporte, né? Tipo, seja na... não consigo imaginar... No amador é assim, imagina no profissional, né? Essa comparação de número e não saber, como o Henrique falou, não saber comparar a laranja com a banana é de lascar, gente. Meu Deus do céu. Continua aí, Tadeu. Mas vamos lá, Tadeu, vamos lá. Cara, esse bate-papo tá ótimo. Vamos esse bate-papo aqui rende mais umas 10 lives só sobre esses assuntos, porque nós somos profissionais sérios, né, Henrique? A gente está tentando fazer uma coisa séria, científica, e a gente tem que gastar horas no consultório tentando convencer que você está fazendo certo. Isso é muito difícil. Exato. Tá? Por que eu não tenho uma bioimpedância no meu consultório e não faço toda a consulta? Porque o método é passível de erro. E para que eu vou fazer uma bioimpedância a cada consulta? Não tem sentido isso. Vai lá numa clínica radiológica, uma profissional requisitada lá com CRM com RQE de radiologista para fazer o exame que é padrão ouro. Acabou. Exato. Né? E a gente sabe que porcentagem, ela é percentual. A gente não vê DEXA. A gente pode falar de DEXA um dia, a gente não vê percentual, a gente vê em massa indexada de gordura e não em percentual, né? Então, massa indexada dele diminuiu também. Então, o Francisco perdeu 3,3 kg de gordura em 7 meses. Tá? Então, ele estava fazendo lipólise e ganhou, nesse intervalo de tempo, 478 gramas de massa muscular. Um atleta de alta performance fazendo essa mudança de composição corporal é difícil, a gente sabe disso. Ganhar 470 gramas de massa muscular num protocolo de lipólise e treinamento excessivo é difícil. É difícil. A gente sabe dessa dificuldade. Sem passar fome, tá? Sem passar fome, tá? O ganho de nada de fome é muito difícil. Aquele conceito de que low carb não faz ganho de massa muscular. Tá enganado, né, Henrique? O ganho de massa muscular a gente já sabe que é muito difícil. A gente vê fisiculturistas, né, que usam recursos ergogênicos, né, que fazem reposição de testosterona, uma série de outras coisas. Os caras comem desesperadamente no off-season para, em um ano, os caras conseguirem ganhar meio quilo, 750 gramas de músculo. Sim. Né? É uma coisa realmente muito difícil. Né? E aí você vem com uma estratégia low carb, que todo mundo diz, quando você faz low carb, você perde massa muscular, você fica, né? Você só perde líquido. Você só perde líquido. Aí, o interessante é justamente isso, é porque a gente, como a gente diz aqui no Nordeste, né? A gente mata a cobra e mostra a cobra morta, né? Porque... É verdade. Aí não tem pra onde correr aí, os números são muito claros, né? Os números são claros e a gente parte para a parte bioquímica. É isso que todo mundo quer saber. Meu laboratório. Eu sempre falo assim que tem um monte de gente, essa frase não é minha, doutor Souto, morrendo com exame laboratorial normal. E pegar um ser humano, colocar numa folha de papel, ele chega todo ano, eu falo esse exemplo assim, você chega no teu cardiologista todo ano, me vê o exame laboratorial, o cara tá obeso, tá hipertenso, tomando remédio para hipertensão e tá tomando já remédio para diabetes, mas tá normal o exame laboratorial. Tô limpando os exames. Uma hora ele infarta. Pô, mas não tava com o exame normal? O que você fez? Você tá querendo todo ano, não mudando nada e ter um exame laboratorial normal? Eu falo, pessoal, o exame laboratorial é o fim da linha. Quando tá alterado o exame laboratorial, porque teu corpo fadigou. Tem órgãos sendo lesados. Sério, né? Tá sério, tá sério. Vamos partir lá pro Francisco. Todo mundo tem medo do colesterol, né?
O colesterol é o grande vilão aí de Uhum. todo mundo, tomar remédio para colesterol e tudo mais. A gente tem quem começa o protocolo, o Francisco começou um low carb, foi por uma cetogênica. Acho que hoje está numa cetogênica, né, Francisco? Sim. Carne, ovo e abacate, que nem ele falou. Sim. Carne, ovo e abacate. Isso. Ele passou de 194 de colesterol total para 273. Isso pode assustar qualquer um. Falar, poxa, e em protocolos cetogênicos a gente tem que ficar preocupado mesmo, a parte médica, a parte científica, porque ele pode ser um hiperrespondedor. Isso. Os hiperrespondedores a colesterol, a gente tem que ver se não está causando dano, né? Uma pancreatite por nível de colesterol alto, mesmo hipercolesterolemia. Mas a gente vai ver, aí começa a ver por que esse colesterol total aumentou. O HDL, que é o colesterol bom do Francisco, ele passou de 52 para 69. Pô, peraí. Você aumentou o colesterol bom. Então, por isso que está aumentando esse colesterol total. Olha só, o LDL dele passou de 125 para 135. Quase nada. Não foi um aumento significativo, né? Nada. Colesterol, o LDL dele, praticamente, para uma pessoa que tem esse nível de atividade física e uma alimentação boa, não tem que se preocupar, nem um pouco. O triglicérides dele, ó que engraçado, a energia derivada dos lipídios, 75 foi para 43. Claro, ele está consumindo lipídio como fonte de energia. Exatamente. Os triglicérides que causam lá a tal da pancreatite, que dão os distúrbios metabólicos, está lá, ó, triglicérides caiu de 75 para 43. Então, a gente teve uma diminuição em triglicérides, teve um aumento de HDL e um discreto aumento de LDL, que já é esperado em protocolos cetogênicos. Normalmente. Sim. Agora, peraí. Testosterona do Francisco foi de 441 para 637. Eita! E o pessoal Tô com pena da mulher do Francisco. E o pessoal falando que toma bomba e fala massa muscular. Então já quebramos duas coisas, massa muscular e testosterona. Pera aí, low carb, o pessoal aí falando assim, esses caras aí são todos uns fracos. Esses caras aí estão passando fome, estão passando necessidade. Que isso, cara? 637 de texto. Quase que... Aumentou quase 50% pelo que eu vi aí, né? 50%, um aumento de 50%. Né? Aconteceu exatamente isso comigo, sabe, Tadeu? Quando eu comecei, agora, no meu caso especificamente, foi mais por conta de que eu parei de usar soja. Não sei se vocês sabem, mas eu fui vegetariano durante 2 anos. Sim, né? sim. E aí, isso fez o que comigo? Isso derrubou minha testosterona e elevou o meu peso. Foi engraçado. Exato. Caiu a testosterona e o peso subiu. Sim. Eu ganhei 10 quilos quando eu fui vegetariano. E a minha testosterona estava perto da testosterona do Francisco, 401 quebradinho. Sim. E eu parei de usar soja, né? Mantive a dieta, vim com dieta cetogênica e parei de usar soja. Sim. E a testosterona saiu de 401 quebrado, quase 500, para 700 e tantos. Sim. Entendeu? Sim. Foi um aumento significativo exatamente baseado nisso aí. Uma mudança bioquímica legal mesmo. Uma mudança bioquímica. E eu sempre tento abordar isso aí, né? A gente move muito pelo que a mídia fala, a gente tem que falar isso em consultório, né, Henrique Francisco? A gente não deve estar pegado a um número, por exemplo, da texto. Sim. O cara fica vidrado naquela testosterona que não aumenta, mas a gente tem um aumento significativo de um hormônio circulante, né? Com um protocolo introduzido, com um aumento de massa muscular. Então a gente não pode olhar um hormônio isoladamente. A gente viu que ele ganhou massa, aí você pergunta, pô, como é que tá teu desempenho? Tá aumentando o teu desempenho? Se está aumentando o desempenho, energia, claro que é uma repercussão da testosterona, a gente sabe disso, né? Uma repercussão química corporal, a gente tem essa repercussão. Agora, peraí, eu fui fazer uma análise de risco cardiovascular do Francisco, né? É interessante a gente colocar os vieses, porque todo mundo pode bater em cima da gente. Não, Tadeu, mas peraí, você colocou o Francisco numa calculadora de risco cardiovascular que mede colesterol? Coloquei. O risco cardiovascular do Francisco, ele foi de 2,6%, que é irrisório, é de dar risada mesmo, para 3,1%. Aumentou o risco cardiovascular do Francisco pelo nível do colesterol. Então, é uma calculadora cega, Uma calculadora cega, que está vendo o nível de colesterol. Aí eu posso rebater. Peraí, mas a insulina era de 4,4, foi para 1,9.
E a resistência à insulina dele caiu. Cadê a resistência à insulina na calculadora de risco? Não tem. Pois é. Nós não temos isso. E a Entendeu? gente sabe que a resistência à insulina é um dos maiores fatores para doenças cardiovasculares, né? Exatamente. Imagina um paciente diabético com o risco cardiovascular dele é altíssimo, um paciente só por ter diabetes e resistência à insulina. E o que mais eu tenho visto na prática, com alguns protocolos, outros low carb, que a hemoglobina. Eu tenho uma paciente já de 60 anos que parou de tomar metformina em 3 meses. Olha só. Parou de tomar metformina. Então, a resistência à insulina despenca enquanto o colesterol dá uma subidinha. Você acha que eu estou preocupado com a subidinha de colesterol? De jeito nenhum. Não faz sentido. Não faz sentido ser, né? Não faz. Tudo melhora, mas aí o colesterol aumenta um pouquinho e as pessoas se preocupam com o colesterol e esquecem de tudo que melhorou. Né? É que nem aquele meme da árvore, né? Do cachorro que está atrás de uma árvore errada, né? Tipo assim, que tem... E assim, agora, uma coisa interessante, sabe, Tadeu, que me ocorreu aqui agora. A gente se preocupa com o aumento relativo e não significativo, não tão grande, vamos dizer assim, do colesterol, e a gente se baseia para esse aumento, a gente está se baseando, você que foi, sua formação em cardiologia, você vai ter mais propriedade para falar, mas se baseando em limites de colesterol que vem caindo com o tempo. Exatamente. Né? Exatamente. Quer dizer, esse aumento que o Francisco teve, por exemplo, que foi para 2,7 alguma coisa, 270 e poucos, há 30, 40 anos atrás, qual era o limite do colesterol? Ele provavelmente estaria com o colesterol muito pouco aumentado nessa situação, né? A gente sabe que tem um interesse aí por trás de diminuir para poder aumentar a prescrição de estatinas, essa coisa toda, né? A estatina é um dos remédios mais indicados no mundo, né? Ela tem a indicação de propriedade. A estatina tem a sua indicação? Claro. Tem a sua indicação. Pessoas de alto risco cardiovascular, pessoas que estão com score de cálcio alto. Tá? Essa semana eu pedi um score de cálcio para um paciente só para ver se ele estava num risco alto. Ele dobrou o risco cardiovascular. O score de cálcio é elevadíssimo. Vai começar a tomar estatina. Sim, claro. Eu não sou contra a estatina. Eu sou... De jeito nenhum. A minha indicação é científica. É assim, ó. Estão hiperindicando estatina? Óbvio que estão hiperindicando estatina. Por que a gente não vai mudar hábito de vida antes? Né? Exato. Se eu reduzir uma insulina, se eu perdi peso, tá, e o colesterol não mudou, talvez esse colesterol seja natural do paciente, por que eu tenho que atuar no colesterol? Sim. E o aumento outra coisa, né, Tadeu? De diabetes, né, Henrique? Que a pois aumenta a diabetes. Pois é. Né? E outra coisa também, o fato de você ter prescrito estatina para uma pessoa não significa que ela tem que usar pro resto da vida. Não. Às vezes ela precisa daquele momento de usar a estatina porque está com o risco cardiovascular mais alto, mas ela implementa mudanças de vida, ela implementa mudanças de estilo de vida, ela emagrece, ela passa a fazer uma atividade física, ela muda o perfil do comportamento dela, que permite você tirar o medicamento, né? Claro. E um medicamento colocado para você tirar essa medicação, parece que é um processo tão difícil tirar um remédio, parece que é uma insegurança, né? De tirar um remédio. Pô, e eu vou falar que insegurança não tem, porque depois de operar coração, cara, você tem uma certa segurança na tua vida, que você fala assim, não, eu vou buscar evidência científica. E o Dr. Souto bate muito em cima das estatinas e do colesterol. Porque a gente está usando óculos de colesterol, ele fala, vamos tirar os óculos de colesterol e vamos analisar o paciente como um todo. Vamos analisar o indivíduo como um todo, né? Tirar os óculos de colesterol. E por coincidência, minha esposa trabalhou 10 anos na indústria farmacêutica com pesquisas em colesterol, com pesquisas em estatinas. Olha que legal. E a gente vê a régua da estatina diminuindo, a régua do colesterol diminuindo. Por que isso está acontecendo? Quais são os vieses nesses trabalhos científicos, né? A gente sabe que tem a indústria por trás. A maior indústria do mundo é a indústria farmacêutica. Espera aí. Claro. Você vai fazer uma pesquisa científica para você deixar de vender, cara? Não faz nenhum sentido, né? Agora, por que não tem gente investindo dinheiro, Henrique? Pera aí. O que a gente mais quer no mundo é pesquisas com duplo cego, randomizado, controlado, e nutrição e atividade física. Por que a gente não tem isso, cara? Por que a gente não tem uns baita resort lá para os caras ficar um ano comendo as marmitinhas bonitinhas, treinando bonitinha e medindo isso aí? Por que não tem dinheiro para isso? Exatamente. Entendeu? E a indústria está acompanhando o que a gente quer. Pô. Se a gente está pedindo agora
A gente está pedindo muito esses pão sem glúten, pão integral. Cara, a indústria vai fazer. A indústria vai fazer, Vai fazer. exatamente. A indústria segue a demanda, né? Se tem aumento na demanda, ela vai oferecer para poder ter uma lucratividade hambúrguer maior. vegetal agora, né? O Isso. hambúrguer, ai meu Deus do céu. Pois é. Ó, Adel, tem uma pergunta interessante aqui do Diego, do Kenneth. Ele disse o seguinte: no caso do Chico, tiveram mudanças no perfil de utilização calórica durante os treinos? Você chegou a medir isso? Cara, eu medi e é interessantíssimo e tá escrito aqui. Se desse tempo de falar, eu ia falar. Cara. Pô, vamos falar, cara, vamos falar. Vamos lá, isso é interessante eu não tenho compromisso hoje de manhã, vou logo avisando. Eu só não sei se eu já treinei. Eu não sei se o Instagram não vai derrubar nós aí, mas cara, essa live dura o tempo que vocês quiserem. Olha só, olha que interessante. A gente faz a taxa metabólica de repouso com calorimetria padrão ouro para calcular metabolismo. Então, vamos lá. O primeiro exame do Francisco, lá em fevereiro, a taxa metabólica de repouso dele era de 1.233 calorias em repouso, tá? Depois, isso aí é a taxa metabólica de repouso. Depois você faz os indexadores para saber quanto ele queima durante o dia. Mas vamos partir da de repouso. Ele queimava 14% de carbo, porque a gente vê também análise do substrato energético queimado, né? Certo. 14% de carboidrato e o restante em gordura. Então, o Francisco era aquele típico do atleta que tinha pouca reserva de carbo porque treinava muito. Beleza. Era um cara com metabolismo reduzido, de acordo com o predito na nutrição, na calculadora nutricional. A gente usa os cálculos tradicionais da calculadora nutricional, sabe, Henrique? De padrão comparativo ali. Né? Certo. Então, ele tinha um metabolismo abaixo do previsto pela calculadora nutricional e 14% de carbo. Eu traduzi esse exame como um cara que treina demais, o metabolismo dele realmente abaixa. Os atletas de endurance, o metabolismo é reduzido, tá? Sim. Isso por conta de uma economia de energia normal, é o padrão deles, com uma reserva de carbo reduzida. Ponto. Primeiro exame lá em fevereiro. Segundo exame agora, 7 meses depois. Olha só que coisa interessante. Ele passou para 1.754 calorias de repouso. Aumentou em 500 calorias a taxa metabólica de repouso do Francisco. Será que não se traduz pelo aumento da testo? Possivelmente. É possível. Pelo ganho de massa muscular? Possivelmente. Tá explicado isso aí, cara. 1.754 calorias. 21% de carboidrato. Mas peraí. Isso que é interessante. Por que o Francisco aumentou o substrato energético em carbo comendo gordura? Por que isso aconteceu? Cara, isso aqui é a premissa básica, a análise científica da neoglicogênese. Ele está formando glicose a partir da gordura e está aumentando essa glicose. Então, Francisco, antes que tinha uma reserva de glicose diminuída e consumia essa reserva diminuída e poderia ter fadiga em prova, tudo mais, ele provou para o corpo dele que agora ele tem reserva sobrando, carboidrato sobrando em gordura. E isso aí mostra, cara, também exatamente porque que o Chico antes precisava de gel para repor energia durante a prova. Exatamente. A grande preocupação que eu tenho, a gente tem uma briga muito grande que a gente fala, cara, Blumenau tem muito triatleta, né? Sabe quantas pesquisas dessas eu fiz em triatleta em Blumenau até hoje? Nenhuma. Porque eles não acreditam nisso aqui, parece. O Francisco sabe disso. Cara, tem evidência mostrando aqui. O meu medo no triatleta que vai fazer Ironman, Henrique, é que eles treinam demais e eles vão com uma reserva muito baixa pro Ironman. Eu acho que se eu fosse investir a grana que se investe para entrar no Ironman sem saber minha taxa metabólica, para quê? Eu ia fazer um protocolo que eles falam, a gente estudava isso antigamente, aquele carbão 10 dias antes, para ir estocadão para a prova de Ironman. E era isso que eu queria fazer nos caras. Falei, pessoal, vem aí uns 15 dias antes, vamos medir quanto você tem de reserva de carboidrato e vamos aumentar isso aí. Vamos pegar uma nutricionista boa, vamos aumentar isso aí, entendeu? Só que no Francisco eu não vou me preocupar, porque ele está queimando gordura, ele tem gordura para queimar. Exato. Está provado isso aí. Então aumentou a taxa metabólica e aumentou o tanto de glicose que tem. Só que eu sei que isso aí não é glicose. Eu sei que isso é gordura da glicose. É glicose, exatamente. Mas a glicose não é aquela glicose do gel, é a glicose da gordura. E eu falo que a taxa metabólica não é um exame que faz e pronto. Ele depende de uma interpretação e essa interpretação não é fácil fazer, sabe,
né, Henrique? Sim. Porque a gente vê isso tudo acontecendo, pô, isso tudo acontecendo, tem que saber a história do paciente, o que a gente fez nele, tem alguma coisa por trás, mas Não isso aí... adianta, não adianta só olhar para os números, né? Os Não, números podem apesar dos números serem frios, né? Eles podem passar mensagens equivocadas se você não tiver a interpretação correta. exatamente. Pô, número lá, a máquina vai calcular para você. Agora, a interpretação, o DEXA, né, a bioimpedância e tudo mais, né, Henrique, né, Francisco? A gente tem que ter a nossa interpretação, porque eu sempre falo para as pessoas assim, se você pedir um exame, você tem que saber para que aquilo lá vai servir e como é a sua interpretação. Porque pedir algo desnecessário, você cria um problema desnecessário. Exatamente. Você cria um Exatamente. problema desnecessário. Você pode de repente, tá recebendo um resultado que, por algum motivo, está fora de um padrão, né? E aí o cara olha para aquele. O próprio paciente olha para aquele exame, porque esse é um problema que a gente observa hoje, que é aqueles parâmetros que tem lá, o paciente ele vai olhar para ver se está dentro do parâmetro. Se ele estiver Sim, abaixo ou estiver acima, aquilo ali pode não ser um problema e se refletir num problema para ele, né? Ele fica ansioso, ele fica exatamente. preocupado, ele fica. Vai para o Google aí, pesquisa. Nossa, eu tô com o Uhum. marcador XYZ elevado. Pronto. Aí o Sim. Google já disse que ele tá com câncer, que tá, né? Que vai. É. Tem 3 semanas de vida. O caboclo já se Pô, desespera, né? e o efeito psicológico disso aí na cabeça deles, né, Exato. Henrique? Exato. Poxa, você Uhum. tá. Hoje a gente entra numa discussão muito grande, o quanto de exames de prevenção desnecessários estão sendo feitos, que levam a procedimentos invasivos desnecessários com risco de vida. Peraí, Uhum. pô, a que ponto a gente está chegando? Será que precisa de tudo mesmo? Exame a cada 6 meses, sangue, tudo? Claro que o protocolo, o Francisco é um protocolo científico, é diferente. A gente fez Claro. exames de comparação. Agora, pessoas normais, saudáveis, exames todo ano. Por que para o exame todo ano? Uma pessoa Não faz saudável. sentido. Não A faz cada sentido. 2 anos o exame, a cada É. 2 anos. Peraí, cada 6 meses. Não, eu fui no médico. Ô, doutor, mas eu tenho Unimed. Me faz exame de novo. Pra quê, cara? Não, Não, não tem, não Uhum. tem. não há Então, necessidade, é verdade. voltando àquele assunto das alterações de metabolismo, né, Henrique? A gente estava Sim, sim, falando, né? sim. Aí a gente falou da taxa de repouso. Vamos então para medir o que estava acontecendo na calorimetria, no esforço do Francisco. O que a gente mede na calorimetria, né? A gente mede o que ele está queimando em cada estágio de atividade física. E a gente descobre qual o melhor ponto que ele, antes de inverter a queima de glicose mais que gordura, qual o melhor ponto de queima de gordura que ele tem, né? E claro que essa glicose dele, do segundo exame, era derivado da gordura, tá bom? Então, pensando nisso. O Francisco, no primeiro exame, o ponto ótimo de queima de gordura dele era 8 km por hora na esteira. E lá ele estava queimando 0,4 gramas por minuto de gordura. Então a gente Certo. analisou gramas por minuto, que é o absoluto, e também a porcentagem. Ele estava queimando 55% de gordura e 44 ponto alguma coisa de carboidrato nesses 8 km por hora. Então a gente tem que 8 km por hora era o ponto ótimo de queima, com 0,4 gramas por minuto de gordura e 55% de queima de gordura. Deu para o pessoal pegar aí? Perfeito. Perfeito. Tá? O que aconteceu no segundo exame do Francisco depois do protocolo cetogênico? Ele passou o ponto ótimo de queima de gordura, de aproveitamento de gordura, a 9 por hora. Ele aumentou um estágio, 1 km por hora a mais. Em pouco tempo. Isso é um resultado fantástico, porque em pouco tempo ele aumentou um estágio em queima de gordura. Ele antes queimava melhor a 8, agora queima 9. Protocolo de corrida para um nadador. E o que acontece agora? Ele queimava 0,4 gramas por minuto e agora ele queima 0,6 gramas por minuto de gordura. Ele otimizou o quê? Lipólise, aproveitamento de gordura. Ele aproveitou mais, tanto em níveis absolutos como relativos. Antes era 0,4 absoluto, passou para 0,6 e de 55% para 62% de queima de gordura. No mesmo estágio a 8 por hora. Tá? Excelente. E antes, o que o Francisco queimava 0,4 a 8 e diminuía, ele foi queimando agora esse 0,4 até 13 por hora. Ou seja, Massa. até no final, o Francisco não perde rendimento em queima de gordura. Ele não perde mais, não cai. Então, ele é um cara que queima gordura no mesmo nível até o final do esforço, até o esforço máximo.
Isso a gente não vê em atletas que comem carboidrato. Eles chegam a zero queima de carbo no final do esforço. O Francisco não zera. Ele mantém 0,4, 0,3 até o pico do esforço. Legal. Isso é fantástico. Fantástico, fantástico. Isso garante um endurance maior, né? Pelo que eu imagino. Você consegue fazer o esporte por mais tempo, né? Fazer por mais tempo, Henrique, aqui a gente pode provar para um atleta que for fazer endurance que ele pode fazer endurance com queima de gordura o tempo todo, sem nem pestanejar hipoglicemia, entendeu? Certo. Ele certo. só tem que repor gordura. Isso a gente prova cientificamente que ele só repondo gordura, ele pode fazer um esporte de endurance. E a gente sabe também com esse protocolo, Henrique e Chico, quanto de gordura ele precisa comer por estágio, por tempo, né, por hora. Então a gente calcula aqui quanto que o Francisco vai ter que ingerir lá de caldo de ossos por hora também em gramas, né? E só lembrando, né, que mais uma vez, né, o exercício correr para mim é uma coisa desgastante demais, né? Pois é. Sim. Coisa, né? Eu imagina um corredor que está acostumado, que tem a perninha mais fina, que sabe se controlar, porque para mim esse teste é muito desgastante muscularmente, né? Exato, porque eu não estou acostumado a correr tanto. Você né? não está ergonomicamente adaptado para esse esporte, né? Exatamente, Seu esporte é natação, mas totalmente diferente. A gente queria comparar exatamente o que era um retrato 8 meses atrás com esse aqui, né? Reforçando mais uma vez. Né? E eu acho que vale a pena a gente frisar isso que você acabou de falar, Chico, não só da questão do esporte em si, mas o fato de serem 8 meses de intervalo entre um exame e outro. Exatamente. Gente, 8 meses é um piscar de olhos. Tá entendendo? Na vida de uma pessoa, na vida de um atleta. Né? Quer dizer, a pessoa que se diz que quer experimentar e que quer usufruir desses benefícios, ela pode, né, facilmente conquistar isso em 8 meses. Né? Ou menos, porque o Chico foi 8 meses, mas tem gente que vai fazer em menos, tem gente que vai fazer em mais um pouco, mas é muito pouco tempo, né? Exatamente. A gente tem que fazer um protocolo Blumenau, Fortaleza de preparação para Ironman cetogênica em 8 meses, hein? Boa! Boa. Mas é incrível. E a gente consegue trabalhar com isso aí com uma segurança tão grande, porque quando o Francisco chegou para mim e falou assim, Tadeu, eu vou entrar numa cetogênica. A gente com esse conhecimento de calorimetria, taxa metabólica, bioquímica, eu nem pestanejei e falei, bora! A gente era, o Francisco é o primeiro atleta que eu fiz isso. Só que a gente tinha já uma experiência tão grande em calorimetria, eu falei, peraí, Francisco, a gente só precisa saber quanto é que você precisa de gordura para repor lá, quando você estiver na Amazônia, só isso, eu consigo calcular isso aí. Medo para quê? Você sabe pilotar um avião, vai pegar uma rota nova, pô, jogar no computador, você tem tua experiência, acabou. Então, exato. Né? A gente está respaldado por isso, né? E uma coisa que foi engraçada, né, Francisco, a gente queria analisar também a sua aptidão cardiorrespiratória dele, o que tinha mudado na primeira ergo para a segunda, né? Porque eu tinha visto uma queda na VO2 que não era real, né, Francisco? Eu não tinha analisado o exame até o final. E o Francisco aumentou a VO2, para quem que acha que a ergospirometria é só VO2 e que não é nada disso, a VO2 é só um pequeno parâmetro, mas que todo mundo conhece muito bem. O Francisco, ele tinha uma VO2 de 54,61, que já era 146% do previsto. Olha, eu vou falar, tem corredores, eu acho que eu não fiz 30 corredores até hoje com uma VO2 dessa. E o Francisco é nadador. Né? Eu tenho 48 anos, tá? Não sou mais novinho, anos. Né? Ele tem uma VO2 de 54,61, que é 146% do previsto. Com adaptação low carb e volume de treino que aumentou, né, Francisco? Eu achei que pudesse haver uma... quando a gente fala em VO2, né, Henrique, a gente tem que pensar que é análise do corpo por inteiro, é mitocôndria que a gente está analisando. Cientificamente falando, a gente começa em respiração mitocondrial. Então eu falei assim, cara, se o Francisco está otimizando a energia que a mitocôndria mais gosta, que é queimar gordura, ele tem que aumentar a VO2.
E ele aumentou o VO2, ele aumentou para 55,91 e 149%. Ele aumentou 3% na VO2 do previsto. Então ele teve uma mudança que eu acredito que seja uma mudança a nível mitocondrial. Tá? Certo, certo. Pela Uma oxidação das coisas que a lipídica. gente observa, e eu já li isso em alguns artigos, Tadeu, é que em indivíduos que são cetoadaptados, que é como a gente chama, né? Indivíduos que são fat burners, né? São Sim. queimadores de gordura. Esses indivíduos têm mitocôndrias diferenciadas, com cristas Uhum, mitocondriais que sofrem alterações morfológicas. Elas uhum. sofrem alterações de tamanho também. As Exatamente. mitocôndrias aumentam de tamanho. E elas Uhum. sofrem também alteração em número. Quer dizer, se a gente Exatamente. é porque, infelizmente, esse tipo de coisa seria seria um teste a mais que poderia ter sido feito, mas aí já é Sim. uma coisa que eu não sei nem se é possível ser feita aqui no Brasil de fácil acesso, que seria uma Uhum. biópsia muscular, né? Com Ter feito uma análise biópsia. citológica, né, Henrique? Isso, exatamente. Uma análise Né? citológica, uma biópsia muscular do Chico há 8 meses atrás e uma biópsia muscular hoje. Com certeza a gente ia ver mitocôndrias maiores, mais numerosas na Exatamente. fibra muscular. E se fosse conduzir um protocolo científico, que acho que é o futuro da gente fazer, Henrique, a gente poderia incluir essa biópsia. Eu acho que dá para fazer no Brasil, por microscopia eletrônica, a gente Massa. analisar, levar para o laboratório, isso tem no Brasil, a gente faz biópsia. O Francisco falou, Tadeu, pode tirar meu sangue o que você quiser. Biópsia do Francisco dá Não para tira fazer tudo. ali, cara, se ele deixar. É um exame doloroso, a biópsia muscular, mas é totalmente possível e vai provar isso aí, eu não tenho dúvida, Henrique, que vai provar a densidade aumentada, igual você falou, cristas mitocondriais maiores, com replicação mitocondrial numa célula Uhum. muscular. Eu não É. tenho dúvida disso, cara, não tenho dúvida. Legal, legal demais. Ainda tem mais exames aí ainda? Cara, eram todos os dados que eu consegui pegar. Ah, outra coisa que é interessante falar, a gente analisa em cada ponto da atividade física a frequência cardíaca, né? A frequência Certo. cardíaca, ela nada mais demonstra do que o trabalho cardíaco que o Francisco tinha que fazer em cada estágio. Esse trabalho cardíaco também diminuiu pelos mesmos pontos, né? No máximo, no esforço máximo, antigamente o Francisco ele atingia uma frequência de 200 batimentos por uma velocidade de 15 por hora. Isso diminuiu para 194 batimentos, então ele diminuiu 6 batimentos, né? Num outro nível de esforço, eu vi que o Francisco tinha 185 batimentos, diminuiu para 177. Então, o Caramba. Francisco ele está fazendo um aproveitamento cardiovascular muito maior. Mais uma prova, Henrique, que as mitocôndrias dele estão tirando mais energia e ele está precisando do esforço cardiovascular menor para fazer o mesmo esforço, né? Isso ele vai economizar em frequência cardíaca, desgaste cardiovascular a longo prazo, sabe? Muito bom, muito bom. É outro dado E interessante. é outro dado muito interessante, porque assim, no final das contas, para uma prova, né, que é o que o Chico vai fazer, Uhum. no que depender dele, né, porque a gente tem situações ambientais, como por exemplo o calor da água, essa coisa toda que a gente conversou na outra live, né, o fato Isso. de ser em rio, né, não ser no mar, tudo isso influencia, porque influencia a flutuabilidade, influencia a resistência, influencia todas essas coisas. Mas do ponto de vista fisiológico, né? Eu acredito que agora, 8 meses depois, o Chico está muito mais adaptado para se manter num ritmo Sim. competitivo, né? Do Uhum. que, do que ele estava Uhum. 8 meses atrás, mesmo seguindo as recomendações que são recomendações, vamos usar aqui a palavra entre aspas, consolidadas dentro da medicina esportiva, dentro da preparação Uhum. de atletas, que é gel de carboidrato de tanto em tanto tempo, né? Que Uhum. essa ingestão Uhum. exagerada de carboidratos durante a prova, É, na pré-prova também, né? Exatamente. exatamente. E a gente acha assim, ó, que o grande medo que eu via era da hipoglicemia. Teve outra coisa que a gente fez com o Francisco, que foi uma prova também. Isso eu tirei uma foto. A gente fez no Francisco, eu tinha as fitinhas de lactato que eu trazia dos Estados Unidos, mas como as fronteiras estão fechadas, eu não consegui trazer mais, sabe, Henrique? E Uhum. também pela baixa demanda desse exame aqui em Blumenau. Mas eu falei, Francisco, vamos fazer um negócio. Vamos pegar uma fita de glicose e vamos analisar a tua glicose antes e depois do esforço, para provar que não faz hipoglicemia. Claro que a glicose dele aumentou no pico do esforço. Sim, A glicose sim. dele passou de 80 e pouco para 110, 105, entendeu? Então ele tem mais uma prova da neoglicogênese acontecendo aí no esforço físico, né? É.
A máquina é muito perfeita a gente tem que entender, e essa é uma coisa que eu sempre falo nas minhas lives, né? As pessoas elas esquecem e infelizmente a gente não tem formação para isso, né? A minha abordagem é uma abordagem bem evolutiva, né? Uhum. Porque eu venho da biologia, né? Minha Uhum. primeira formação é biologia. Então Olha isso só. isso acaba sendo interessante dentro desse aspecto, mas você não vê na faculdade de nutrição, você não vê na faculdade de medicina, você não entende sobre evolução, tá entendendo? Não. E o fato de Uhum. você não ter essa abordagem na questão evolutiva, o que é que acontece? As pessoas elas acham que nós somos perfeitamente adaptados a comer miojo e biscoito recheado. Sim. Tá entendendo? E, E aí a... surgem essas ah, recomendações loucas de, ah, não, pré-treino tem que ser pão com doce de leite, né? As pessoas elas não entendem que nós somos máquinas de 200 mil anos de idade. Nós não somos exatamente. máquinas que foram criadas agora, já adaptadas para o ambiente que a gente tem. A evolução não acontece dessa forma, né? Então nós, Exatamente. nós somos máquinas que acordávamos de manhã depois de 3, 4, 5 dias sem conseguir caçar nada, né? Ou seja, totalmente em jejum e saía para caçar. Então não existe, da mesma forma que não existe a necessidade de um pré-treino, não existe necessidade de uma pré-caça. Tá Uhum. entendendo? Não tem essa Exatamente. história. Não existe isso, né? Pré-treino, cara, ainda é difícil a gente falar, doutor, mas eu quero um pré-treino. Esses dias Uhum. uma paciente minha falou, eu quero um pré-treino. Beleza, vou fazer um pré-treino low carb para você, então. Você vai pegar uma cafeínazinha, então, coloca lá o teu leite, vamos fazer um low carb. O teu leite com chocolate 70, com chocolate 100%, bate ali um no trenzinho ali com uma cafeína e acabou. Faz teu pré-treino. Se você não consegue, mas é a necessidade de comer antes do treino. É diferente de precisar de um pré-treino. E sabe que eu vejo uma coisa interessante, Henrique e Francisco? Que quando a gente está adaptado, uma coisa, né, Henrique, que isso aí é básico. A gente não é um nutriente essencial, o carboidrato. Começa por Isso. aí, né? O Exato. Uhum. carboidrato não é um Exato. nutriente essencial. A gente precisa de gordura e proteína. Agora, o carboidrato Exatamente. não é um nutriente essencial. E quando a gente, o Francisco igual está certo adaptado, se ele for comer um carboidrato e isso não for regulado, ele pode sim ter uma hipoglicemia. Exatamente. Nossa, eu Esse é vou passar muito Exatamente. mal. É, Pode ter uma hipoglicemia e pode também ter um revestrez no intestino, né? Pode ter uma exatamente. diarreia, Exato. uma coisa do tipo, porque Uhum. ele está bem adaptado à ingestão baixa ou quase zero de carboidrato, né? Me deixa com o meu cafezinho de pré-treino, tá? Só a Pronto, xicrinha e a aguinha, perfeito. tá? Tá bom, tá? Treinar em jejum, tá tranquilo. Tá resolvido. Eu acho que é por Então aí. você Eu vê, também, né? eu sou desse modelo, entendeu? Eu treino todos os dias, treinei hoje também. Eu gosto muito de, Uhum. de peso, né? Então eu faço Uhum. musculação, mas eu treinei hoje em jejum. Meu pré-treino é uma xícara de Uhum. café e água com Sim. sal, e acabou-se. Fechou? Acabou, você não precisa mais nada. Pô, você tem ali Aham. tua gordura de ontem o dia inteiro, tua gordura armazenada para treinar, você já está adaptado a essa baixa Exatamente. taxa de glicose e o Exatamente. corpo ele se adapta tanto que quando ele precisa, você injeta carbo nele irresponsavelmente, você tem também uma injeção de insulina descontrolada. É isso aí, Exato. hipoglicemia Exato. depois, né? Exato. É o que É eu tão percebo, por exemplo, quando por exemplo, se eu jantar, né, por algum motivo. Essa semana agora a gente recebeu um pessoal em casa e aí a gente acabou fazendo risoto, né? Eram dois chefes de cozinha cozinhando, né? Então já imaginou. Opa, Saiu um meu Deus do risoto céu. ao fungo com filé maravilhoso e eu comi o risoto. O que é que eu Sim. percebi no dia seguinte pela manhã? Mais fome. Ah, sim. Na hora, Na né? Entendeu? hora, sim. É, E Sim. uma coisa que você não está mais acostumado, além da fome, começa, intestino de novo. Fui para as férias agora, comi uns carboidratos a mais, ali, café da manhã, pô, comi pão, fazia muito tempo que eu não comia pão. Cara, já senti o intestino, já falei, cara, que delícia voltar para casa, as minhas refeições controladinhas. E É é, muito e é na hora, diferente. né, Tadeu? Na Tadeu, hora. é na hora, não tem esse negócio, é. eu vou. Daqui a 2 dias que vai acontecer. Não, não, não. Não, na Você, hora, na hora. cara, na hora, é Uhum. impressionante. Eu tive que tomar remédio 2 dias para regular o intestino.
Falei, porra, eu tô voltando a tomar remédio para regular e tô aqui nas férias querendo comer carbo. Não, não dá mais. As próximas, mesmo que for, sei lá, na dieta americana, vai ser dieta americana low carb, eu vou filmar, inclusive. Isso foi uma percepção muito clara, assim, para mim, que eu fazendo testes, assim, que mesmo eu colocando carbos ditos saudáveis, assim, já não me caía tão bem, assim, tipo, uma batata doce, eu sei que é um alimento muito bom, né? Baixo índice glicêmico, mas não me caía mais bem, sabe? E além de não sentir mais essa necessidade, sabe? Né? Então foi esse tipo de teste, não chegou não porque eu comi uma batata doce que eu cheguei ao ponto que o Tadeu comentou aí de realmente agrediu ele, sabe? Mas não me proporcionou mais aquele bem-estar, sabe? Então eu já consigo tá tão reduzido a coisa, tão mais agradável para mim, para o meu controle, que eu, sabe, vez ou outra eu não nem acrescento mais nada, cara, no meu ovo, na carne, o abacatinho. Pois é. Deu. E assim, uma coisa que a gente observa, né? Uma coisa que a gente observa, pelo menos eu observo, quanto mais simples é a minha alimentação, quanto menos variada é a minha alimentação, primeiro, mais fácil é, e segundo, melhor eu me sinto. Sim. Exato. É bem isso. Isso é total verdade, né? Vocês, eu não sei se percebem isso, e está relatado, né? O humor, como o humor melhora, a gente está mais ativo. Você não vê um low carb triste, cara. Você vê ele sempre bem-humorado e tal. É verdade. Eu vejo isso, quando eu comecei a trabalhar com low carb no consultório, os pacientes, além de perda de peso, vinham muito mais felizes, animados. Sabe aquele cara que não está triste por estar fazendo dieta? Ele tá feliz, cara, porque ele não experimentou uma sensação dessa ainda. Ninguém deu isso pra ele. Não passa fome, não sofre, tipo, você tá comendo bem. Você tá comendo bem, gente. Não tem que ficar pesando as coisas, né? Não tem que ficar... É interessantíssimo. Exatamente. Cara, a fome, ela se regula. Tem umas perguntas aqui. Vamos responder? Vamos. Vamos lá. Vamos começar por essa daqui da... tá certo. A pergunta aqui é da Esté Mariano. Vocês já trataram a respeito da formação do glicogênio muscular em uma dieta cetogênica? É uma dúvida que tenho em relação ao desempenho físico. Acho que a gente já falou sobre isso, né? Que é justamente a reposição do glicogênio que acontece pela própria gordura, né? A gordura que vai fazer... Porque essa é outra coisa interessante, eu acho que vale a pena a gente citar. Eu, inclusive, vi ontem, colocaram lá no nosso grupo da Rebelião Saudável, aquele post de um nutricionista dizendo que você não pode... Cara, isso me deixa doido. Você não pode passar... O post do cara dizia assim... Meu Deus do céu. Depois de um jejum fisiológico que dura 3 horas... meu Deus. Você começa a queimar 3 horas. 3 horas. Onde é que esse cara... Qual é o passado antropológico deste indivíduo que faz um jejum de 3 horas? Um negócio assim. Então, quer dizer, depois de um jejum fisiológico de 3 horas, você começa a queimar proteína, porque você precisa fabricar glicose. Gente, onde é que esse cara estudou bioquímica? Nossa, não cara. Tem noção. Eu penso assim que eu, como atleta amador, eu sofro, né? Certas bobagens que eu escuto, mas daí eu paro e penso, imagina o nutricionista, imagina o profissional da saúde. Daí tá bom, beleza, eles sofrem muito mais, cara. Vocês são muito heróis, cara. Cada história que eu escuto, que pelo amor de Deus, cara. Mas não percam a fé. Cara, deixa eu contar uma coisa pra vocês, acho que essa vale a pena. Eu tenho uma análise do Cortex, é um programa que eu uso para todas essas análises metabólicas, é um programa alemão, cara, um dos mais modernos do mundo. E a taxa metabólica que eu utilizo é um programa nosso, que a gente desenvolveu junto com o professor, de acordo com os dados científicos de como se calcular mesmo o metabolismo, né? Por dados a gente colocou no planilha de Excel e a gente coleta os dados metabólicos e a gente faz análise. Porque quando eu abri o programa para análise metabólica, ele calculava a queima de proteína na taxa metabólica de repouso, cara. Vocês acreditam nisso? Incrível. Incrível, um programa alemão falando assim, ó,
Oxidação, carboidrato, proteína e gordura ao repouso. Falei, não, tá errado isso aqui, não vou usar isso aqui não. De jeito nenhum. Não faz sentido nenhum. Não faz Sentido nenhum. Né? E só respondendo a pergunta no sentido assim, tipo assim, eu, atleta sensação, tá? Que eu posso dizer, cara, eu aguento muito mais. Eu aguento muito mais, sabe? Tudo bem que eu treino numa atleta de endurance, eu vou trabalhar em zonas aeróbicas, 85% do meu tempo, tá? A gente não vai usar muito anaeróbico, tal. Então, eu aguento muito mais. E além do aguentar muito mais porrada, tipo assim, porrada no sentido não a intensidade, né? E você tá suportando aquela coisa muito mais. Eu chego em casa, né? Lógico que você cansa, evidente, mas a minha recuperação muscular pro outro dia, eu não tenho nem comparação, tá? Claro que eu não vou comparar cientificamente, mas é o atleta falando, tá? Tipo assim, não tem, é outro mundo, tá? É outra história. Outra história. Não, é totalmente diferente, totalmente diferente. Né? Então, outra história. Essa história de jejum de 3 horas, isso me deixou... Nossa, eu tô de... Então, quantas 3 horas eu tô de jejum aqui? Eu acho que já passei de 12, então... Assim, é tão surreal, porque a pessoa que fala sobre isso, é claro, a gente sabe que na neoglicogênese, ou gliconeogênese também, como é chamada, a gente sabe que o fígado ele pode tanto usar substrato proteico para fabricar a glicose, né? Ele pode usar aminoácidos, que são aminoácidos glicogênicos, como ele pode usar gordura. Mas a gente também sabe que primeiro a gente sabe que o processo de gliconeogênese ele é sob demanda, ele não é sob oferta. Né? Então não é porque eu comi muita proteína que eu vou fazer muita gliconeogênese. Não é assim que funciona. Né? E a gente sabe também que proteína é um nutriente extremamente caro para o organismo. Né? É caro no mercado hoje em dia também. Mas para a gente é um nutriente que a gente quer preservar, não é um nutriente que a gente quer se livrar. Então, se eu tenho reserva de gordura, o meu corpo vai priorizar o esqueleto dessa gordura, o esqueleto de glicerol, né, que é a base do triglicerídeo, ele vai priorizar o glicerol para fornecer a glicose, para ser transformada em glicose, e não ele vai destruir músculo por conta disso. O problema, sabe, Tadeu, o que eu acho? É assim, as pessoas acham que fazer jejum é igual a passar fome. Ou né? queimar músculo. Exatamente. E queimar músculo. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, por que não pode fazer jejum? Aí a ilustração que tem no post é aqueles caras no campo de concentração nazista. Sim. Tá entendendo? Porra, aqueles caras não estavam fazendo jejum, aqueles caras estavam sendo submetidos à fome. Eles passavam meses sem comer. Tá entendendo? Então é totalmente diferente da pessoa que passa 16, 18, 24, ou que seja 2 dias em jejum. É totalmente diferente, são situações diferentes. A pessoa não está em restrição calórica porque ela tem livre demanda antes e depois do jejum. Né? Claro. Então isso precisa ficar claro na cabeça das pessoas. E uma coisa que eu vejo o pessoal muito falar é o vício do carboidrato. Eu vi até uma pessoa falando aqui e tal. Eu não consigo ficar sem um docinho e tal. Isso. O carboidrato ele é tão perigoso se utilizado em livre demanda, ele age na mesma região de vícios como cocaína, álcool, cigarro. Ele age lá e ele dá abstinência. Então, quem tirou totalmente o carboidrato da sua vida, tem 2, 3 dias que dá uma fissura, parece que você está com os outros órgãos. É verdade. É verdade, é uma síndrome de abstinência pesada. Eu sempre fui louco por doce, sabe? Desde pivete, né? Eu acho que eu herdei um pouco essa tendência lá da minha mãe, que tem essa certa compulsão por doce. Eu, quando tinha 15 anos de idade, Tadeu, eu deitava no sofá para assistir Domingão do Faustão e mamava uma lata de leite condensado. Então... Fácil, né? Facinho, facinho. Quem nunca, né? Eu totalmente compulsivo por doce. Então, quando foi em 2018, depois do carnaval, eu não estava satisfeito comigo, eu não estava satisfeito com o meu corpo, eu não estava satisfeito com a minha dependência por doce. Eu disse o seguinte, cara, agora basta. Eu já tentei moderação durante muito tempo. Todo mundo fala isso, né? Você tem que comer com moderação. E eu disse, não, cara, não adianta comer com moderação, bicho. Eu vou pro aniversário e eu digo assim, eu vou comer só um brigadeiro. E aí o que acontece? Eu como 20. Claro. Então,
Porra, se eu não tenho, eu tenho que reconhecer a minha falha. Eu não consigo. Se eu não consigo, é melhor eu não comer. E foi o que eu Exato. fiz. Eu passei 8 meses sem comer nada de doce. E aqui é um adendo importante para o pessoal que está escutando a gente. Quando eu falo Uhum. doce, eu estou falando tanto doce calórico, baseado em açúcar branco, sacarose, como eu estou falando também o Então, da doce fruta também. não calórico, né? Aham. O adoçante, como também o doce de origem natural, o mel, a Uhum. fruta. Porque Uhum. o Tadeu falou uma coisa muito importante. O doce, ele tem um centro de recompensa no mesmo lugar que é a droga, mas é o doce, não é necessariamente o açúcar. Né? Exato. Então, não, eu deixei de comer doce, eu como tudo agora com adoçante. Beleza. É, Você continua viciado, meu irmão. Não é. mudou nada, você continua O centro, viciado. o centro do prazer é o mesmo, do reconhecimento, a gente não sabe até que ponto. Isso são pesquisas que vão ser elucidadas a longo prazo. Se o adoçante ele tem o mesmo efeito do açúcar nesse centro da recompensa. A gente não tem total certeza disso, mas a evidência que está sendo aventada é que sim. Isso Exato, é o mesmo exato. prazer do doce, né? É. E aí a pessoa continua viciada. E aí, assim, é uma coisa que eu sempre falo: não adianta você tentar lutar contra o seu nível de força de vontade. Tá? Quem faz isso é monge budista, que passa 10 horas meditando e tudo mais. Nós da vida Sim, real, a gente da vida real, a gente Uhum. não tem, a gente pode ser, nós podemos ser as pessoas mais incríveis da face da Terra. Mas a gente tem que botar na cabeça e entender as nossas limitações. Eu, sim, eu não estou dizendo que a gente precisa se contentar com elas, mas a gente precisa entender essas limitações. Eu tenho uma limitação para doce. Quando a sim, coisa é Uhum. um doce que me agrada demais, eu tenho problema de parar de comer. Então, sim. toda vida que eu vou comer alguma coisa que é doce, eu tenho que me preparar antes. Isso, Tá isso. entendendo? Eu tenho que me E, Uhum. preparar antes. e tem gente, né, Henrique, que é o exemplo que o Souto usou esses dias para genética, né? Isso é uma genética, né? Você Sim, tem uma predileção, igual o vício, ele tem 3% das pessoas que experimentarem álcool vão ser alcoólatras. Isso é uma predileção genética, né? A exatamente. gente tem o cachorrinho, eu falei isso numa live agora sozinho essa semana, o Whippet, ele vai ser o cachorro, o Whippet você pode dar e tentar engordar o bichinho, não vai engordar o bichinho. Ele vai ficar magrinho, né? Ele vai ficar É. magrinho. Aquele salsichinha, o bacê, ele vai ser gordinho, né? Então, reconhecer. Agora, a gente não vai colocar todo mundo para testar se você tem compulsão ou não. Não precisa fazer Exato. isso, Para né? que fazer isso, né? Para que fazer isso? Eu falei para uma mãe esses dias, por que vocês não substituem um aniversário que só tem porcaria, empanado, frito, na verdade são carbos fritos, que é a pior coisa no mundo, por um Com churrasquinho. óleo vegetal, né? Com óleo vegetal Com ainda. óleo vegetal, faz um churrasquinho para criançada. Quem que não gosta do churrasquinho, não é para acabar com festa de criança. Você pode ter o bolo no final, mas um bolo com docinhos ali e que limitem as pessoas. Não livre demanda, on demand, né? Que Uhum. livre É, demanda, né? Sim. exato. Aham. Tem outra pergunta legal aqui. Em relação a essa questão, eu fiquei preocupada porque quando eu mudei minha dieta para animal based, ou seja, ela tem uma dieta aí com uns 80% de ingestão de animais, dificilmente eu sinto dor muscular no dia seguinte. Achei que, Sim. Uhum. que isso poderia afetar a hipertrofia. Qual seria a relação? Essa relação eu busquei num livro de fisiologia, inclusive quem me deu esse livro foi o Francisco, né? Tem uma Não. explicação fisiológica muito simples para isso. Quando as nossas células elas acabam de fazer um esforço físico, que elas estão desgastadas, lesionadas e que pela cicatrização vai fazer o processo de hipertrofia, o açúcar ele lesiona muito mais as células, ou seja, a inflamação causada é muito maior. Elas se rompem mais facilmente, porque o açúcar causa pequenas lesões celulares. A gordura não. Então, as células elas inflamam menos, fazem o processo de hipertrofia e você tem menos dor muscular e diminui o tempo de recuperação. Isso fisiologicamente já é explicado. Excelente, excelente. A gente É, pode, inclusive, Fini Volek, né? É, É o... a gente pode, inclusive, ressaltar que o efeito anti-inflamatório de uma dieta animal-based, que isso aí é o contrassenso do que todo mundo fala, né? Todo mundo fala que uma dieta baseada em carne é inflamatória. Eu ainda não encontrei nenhuma isso. evidência sobre esse assunto, mas tudo bem. Uma dieta animal-based, ela tem um efeito anti-inflamatório. E o fato de você sentir menos dor no pós-treino
te dá duas vantagens. Primeiro, você sente menos dor, mas a segunda, te permite treinar com mais intensidade. Porque quando você está com uma dieta baseada em carboidrato, que você sente mais dor, que você fica mais dolorido, o treino seguinte é um treino de menor intensidade, porque você não consegue, né? Porque você está sentindo dor. Já numa dieta, com uma dieta animal-based, você tem condições de aumentar a intensidade, consequentemente, melhorar o processo de hipertrofia, por conta exatamente de estar com o corpo menos inflamado. Exatamente. Muito legal. Muito legal bom, mesmo. muito bom. Muito bom. Galera, a gente tá indo já para 1h20, o Instagram não derrubou a gente, ainda bem. Ô, Instagram! Bom demais. Eu queria que vocês dessem uma mensagem final aí pro pessoal, dissessem, sabe, o que é que vocês pensam a respeito disso tudo que a gente conversou. Uma mensagem final pro pessoal, pra gente poder deixar essa live salva, né? Pro pessoal que não sabe, a gente tem um podcast, que é o podcast da Rebelião Saudável. O áudio dessa live vai para lá também, né? E vai também para o meu canal no YouTube, né? E é claro, a minha sugestão, né, para todo mundo que está assistindo a gente, seguir o Chico _ Travessias, né? Isso. E o doutor Tadeu, Tadeu.A Fernandes, né? É, isso. Pronto, beleza. Por favor, Chico, sua mensagem aí para a galera. O que eu digo, assim, além do que o Henrique falou de acompanhar lá, tudo que a gente está querendo provar, a gente vai colocando no perfil, né? E, tipo, acreditem, pessoal, tipo assim, sejam um pouco pacientes, acreditem que vai dar tanto bem-estar para você que vai fazer uma mudança muito, muito interessante, sabe? Que não é apenas orgânica, mas mental também, tá? Então, acreditem, tipo assim, eu tô nesse projeto aí de fazer esses 30 quilômetros, né? Não apenas um egoísmo de chegar lá, putz, eu vou nadar 30 quilômetros, mas eu tô muito afim de mostrar que isso é possível, sabe? Você não precisar de tanta dependência de carboidrato, gel, de parâmetros que existem. Eu já fiz 25 quilômetros nadando, usando todo tipo de carbo load possível, e agora chegou a vez de mostrar que existe outra possibilidade, é viável e é possível fazer, né? Então e quem quiser seguir, tá lá, Chico _ Travessias, né? Quem quiser apoiar também, tem lá na bio desse meu perfil, tem lá um apoia-se. Se você quiser fazer uma contribuição em prol da ciência, tá lá, de 5 a tantos reais que você quiser, né? E agradecer aqui, aproveitar, né? Agradecer os meus apoiadores, primeiramente, tipo, o Dr. Tadeu, que desde o primeiro instante já topou tudo e cara, parceiraço em tudo, né? Não tenho nem como agradecer. Eu espero encher o consultório do Dr. Tadeu. É isso aí. É isso aí. Né? Doutor Tadeu, a gente vai dizer assim, doutor Tadeu, eu queria marcar uma live desse cara, vamos marcar para 2023, porque a agenda... Vamos lá, vamos encher o consultório do doutor Tadeu, vamos encher a esteira dele lá, deixar o suor lá. Vamos fazer uma live ao vivo lá em Fortaleza, hein, Francisco? Isso, vamos sim. Na beira da praia. Na beira da praia. Fechou. E, tipo assim, os outros apoiadores meus, que é a Swimmer para Brasil, que liberou a piscina para mim, o meu coach, né, o Alexandre Quirilos, que manda os treinos para mim, o cara esculpe os treinos, assim, puta, sensacional, né? O pessoal da Zonta Team, que tá me apoiando nessa parte de reforço muscular, que é muito importante. Legal. Né? A gente nada sozinho, mas precisa ter uma equipe toda, que precisa. Eu tenho um apoiador, cara, que eu ganhei, tipo assim, que é o pessoal da Soul Café aqui em Blumenau, que tá me fornecendo o café do meu pré-treino, sabe? É sensacional. Tipo, dá uma moidinha no café na hora, aquele cheiro já dá uma, sabe? Já dá aquele ânimo, né? Cheiro já dá aquela só o cheiro, cara, né? O pessoal da Mobigrafia, cara, que é um pessoal super legal que faz arte com as câmeras de celular, tá? Eles vão me acompanhar durante todo o trajeto lá, especialmente o meu amigo Neto, tá? E o pessoal da A2MR, que é o Miguel lá, que vai me dar um reforço, a parte de relaxar as massagenzinhas e tal.
Então, Massa. cara, esses apoiadores tá me dando uma base para ficar muito mais tranquilo e muito mais confiante. E Fundamental. você, né, Henrique? Porra, Ô, você abre as portas aí, só de conhecimento que esse cara já me passou, cara, né? Oh, eu que fico Né? honrado em poder apoiar. O esforço é todo teu, só fica aqui só na Cara, torcida. não, mas, cara, não, brigadão, né? Valeu demais. Valeu, Doutor pessoal. Tadeu, por Valeu. favor. Opa, pessoal, eu fico muito agradecido por fazer parte de um grupo que é um grupo explorador, né? A gente que tenta trabalhar e mudar, como é difícil mudar conceitos dentro da medicina, é bem difícil. Eu falo para o Francisco, a gente conversa direto, agradeço muito ao Francisco por ele ter ido lá, me procurado com a confiança que ele procurou, e a gente ter acreditado no que a gente estava fazendo, né, Francisco? Isso. Tirar a gente da zona de conforto. Porque estar aberto a novidades é difícil. É difícil você acreditar naquilo, colocar aquilo para trabalhar, para funcionar. E quando você vê os resultados chegando e falar, não, isso realmente é científico, isso é possível, eu vou melhorar a vida das pessoas, é um trabalho de formiguinha. O Francisco falou, Tadeu, eu não acredito que tem gente ainda fazendo isso. Eu falei, cara, é uma quebra de paradigma. É um movimento pequeno, mas daqui 10, 15, 20 anos, alguém tem que começar a fazer isso. É verdade. Né? Alguém tem que começar a fazer isso. E o Francisco tem me apresentado ao Henrique também, que o que é legal, que a gente no centro cirúrgico ficava operando sozinho. E aqui fora, eu falo aqui fora, porque é aqui fora mesmo, né? Hoje eu tenho contato com pessoas que são sem palavras, assim, eu aprendo com nutricionistas e quero aprender com nutricionistas como o Henrique, né? Que a gente detorna um conhecimento pequeno, que é a medicina, mas quantos outros conhecimentos, isso a medicina do esporte me mostrou, porque eu aprendo com fisioterapeutas, aprendo com educadores físicos, com nutricionistas, e o conhecimento hoje ele é tão vasto, tão extenso, que a gente é um constante aprender. Exato, e a humildade de aprender é que leva a gente a crescer todo dia. Então, eu aprendo com psicólogos. A medicina se tornou algo muito pequeno, porque ela é científica, ela é um processo dentro da biologia, né, Henrique? É um processo que tenta ter uma exatidão dentro da biologia, mas que não é exata também. E a gente está em constante aprendizado. Então, eu só tenho a agradecer essa oportunidade, que possa ser o primeiro de muitas compartilhar de conhecimento, né? Que a gente está começando a criar aí. Muito Show obrigado. de bola, show de bola. Eu quero agradecer vocês dois pela presença aqui na live. Eu acho que foi um bate-papo super legal, né? Como eu falei, vai ficar gravada, tá? E eu queria só lembrar para o pessoal que está assistindo a gente que nessa semana, dia 18, 20 e 22, a gente vai ter a Rota do Bem-Estar. Eu deixei o link aqui para você se inscrever, tá certo? Receber por e-mail, entrar no grupo lá do WhatsApp, onde a gente vai mandar os PDFs. Vai ser super legal, tá bom? Valeu demais. Valeu. Um bom dia para todos. Bom final de semana. Bom feriado. Valeu. Né? Bom feriado. Bom feriado na segunda. Forte abraço. A gente se encontra. Valeu, Henrique. Um abração. Valeu, tchau. Tadeu. Até mais. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.